Vamos conhecer os efeitos anormais. A gente já viu efeitos adversos, são efeitos esperados, eles foram encontrados em estudos. O que são efeitos anormais? Anormal. Fizeram ali os estudos e num determinado, sei lá, um determinado medicamento, sei lá, vamos pegar aqui o exemplo do AINE. A gente tá aqui no AINE. No AINE, o que é esperado? É esperado que, no efeito adverso, possa ter alterações gastrointestinais, possa ter algumas interações também renais, tá? Algumas, não vamos falar todas, não. Gastrointestinal e renal. Porque a prostaglandina também é boa para o rim, tá? Nos estudos, nos efeitos adversos, constataram que pode ter alteração gastrointestinal, uma úlcera, uma gastrite, coisa simples, ou alteração na taxa da filtração glomerular, né? Uma diminuição ali da filtração renal. Isso é efeito adverso. E efeito anormal, prof? Você pega um cachorrinho, e ele desenvolve uma dor de cabeça. Tontura. Ele fica tonto, cambaleando. Ele tomou o AINE e começa a ter tontura. Ele anda, cai. Isso estava esperado nos estudos? Não. Ninguém dos que foram estudados apresentou isso. Mas esse cãozinho específico ele apresentou tontura. Isso é efeito anormal, não está descrito na bula. É culpa sua? Não tem como você saber. Existe hoje na farmacologia humana, existe uma linha de pesquisa, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho, tá? O que a galera tá fazendo? A galera tá estudando medicamentos para medicar um paciente. Por exemplo, eles estão estudando uma maneira de, se eu tenho dor de cabeça, e essa pessoa aqui também tem dor de cabeça, e o motivo da dor de cabeça é o mesmo. Estão testando medicamentos que dão certo para mim e um medicamento diferente dá certo para ela. Farmacogenética, sabe, assim, existem estudos hoje para direcionar o tratamento de acordo com o seu DNA. Porque, gente, um indivíduo é diferente do outro. Tem indivíduo que não tem receptor celular suficiente para determinada molécula. Então, ele não vai ter para determinado fármaco. Entende? Um indivíduo é diferente do outro. Mas eu acho que isso ainda vai demorar. Enfim. Efeitos anormais não foram constatados em estudos. Deu naquele paciente. Já aconteceu de efeitos anormais virarem efeitos adversos. Acontece. Por exemplo, isso é verdade, tá? Não é tô inventando na minha cabeça, não. A enrofloxacina é um antibiótico para, né, matar bactéria. Bacana. A enrofloxacina, ela era usada em cães e gatos. Normal. Opa! Cãozinho. Gatinho. Um gatinho sentado. Ah, gente, é um gato. Cara, nossa, eu vou até printar. Porque essa foi demais. Ai, amado. Então, o cãozinho e o gatinho. A enrofloxacina, deixa eu escrever o nome, que às vezes eu falo e vocês nunca viram o nome, aí fica ruim de tentar adivinhar, né? Enrofloxacina. A enrofloxacina, ela era utilizada nos dois, e aí, gente, de repente, começamos, médicos veterinários, começamos a observar uma coisa. Gato
ficando cego. Degeneração de retina. Degeneração de retina. E começou a aparecer um monte de casos no Brasil inteiro de gato com degeneração de retina. E a galera que faz pesquisa falou, não, gente, esse trem tá errado. E aí o pessoal que faz pesquisa, vamos imaginar, eu comecei uma pesquisa agora para estudar por que esses gatos estão assim. Daí eu vou para dentro da universidade, estou lá fazendo mestrado, doutorado, pós-doc. Aí viro e mando mensagem para os meus amigos, né? Hoje é mais fácil ter um WhatsApp. Na época, né? Não tinha, não. Aí eu mando, falo assim, ó, colega meu que estudou comigo, eu tô fazendo uma pesquisa, quando você pega um caso de um gato que do nada teve degeneração de retina, ficou cego, manda pra mim. Aí fala assim, ou manda pros seus amigos. Aí vira aquela rede, né? A galera começa a mandar gato pra mim, eu tô lá na pesquisa, lá na Federal, pesquisando o trem e tal, e eu... Aí começa a fazer pergunta, porque o proprietário leva o animalzinho, né? Aí chega lá e fala assim, qual medicamento que esse gato tomou nos últimos dias? Enrofloxacina. Aí vem o próximo. Qual que é o medicamento? Enrofloxacina. Aí a galera começou a juntar, falou, gente, aí enrofloxacina. Fizeram estudos e descobriram que era a enrofloxacina que estava causando degeneração. Quando a gente, né, vamos imaginar, o primeiro que teve degeneração de retina era um efeito anormal. Só que começaram a vir padrões. Veio um monte, surgiram vários gatos, aí isso virou um efeito adverso. Fizeram estudo e comprovaram. A gente não pode fazer enrofloxacina em gato, porque causa degeneração, pode causar degeneração de retina. Entende? Então, hoje, o medicamento ele é lançado no mercado. Às vezes, 10 anos depois, vão tendo casos, aí um médico aqui considera, eu atendo e falo, nossa, é um efeito anormal. Aí um lá no Japão fala, nossa, efeito anormal. E aí a gente vai conversando, um começa a pesquisar, de repente isso vira um efeito adverso. Professora, aqui irresponsabilidade da indústria farmacêutica, a gente é assim. Não tem como, eu não tô defendendo a indústria farmacêutica, mas eu tô falando assim, não tem como, às vezes você prevê algumas coisas. Quer ver outro exemplo? A metoclopramida, o Plasil. Só escrevendo errado. Metoclopramida. O famoso Plasil. Eu já tive essa reação. Uma vez eu fui internada com gastroenterite. A suspeita era intoxicação alimentar. Fizeram o Plasil injetável, né? Endovenoso, né? Na minha veia. Gente, que sensação horrível. Nossa, um deita, levanta. Eu queria sair daquele hospital, eu não aguentava ficar ali, uma angústia. Era uma reação extrapiramidal. Na época que eu tive, ixi, vovó surfava, tem muito tempo. Não se sabia disso ainda. E não sabia, porque quando descobriram, eu estava acompanhando. Beleza. Aí começaram a fazer metoclopramida em bebês. E começaram a ter óbitos, de verdade, óbitos em bebês. E aí a galera começou, não, peraí, própria enfermeira ali, esse trem tá errado, né? Faz, aqui morreu um, fez, você vai lá olhar, metoclopramida, aqui morreu outro, metoclopramida. Essa pessoa teve reação, ficou agoniada, foi embora, tomou, entende? Começa a bater as coisas. Aí mandaram revisar, os órgãos competentes mandaram a empresa revisar a bula. Hoje na bula tá falando lá, não é indicado, não pode fazer endovenoso em recém-nascidos, não é indicado em criança, não é indicado até adolescente. Adulto pode até fazer, mas não é a indicação é que bebês não façam e adultos faça intramuscular. Não pode fazer mais endovenoso. E nos animais? Deve ter alguém estudando, porque, né? Como é que a gente vai perguntar ao paciente se ele também tem essa reação extrapiramidal? Isso era uma reação anormal, depois juntaram os dados, virou uma reação adversa. Prof, eu não sei. Até então não foi descrito como efeito adverso. Se eu fiz, teve um efeito anormal,
E aí? Uai, não é culpa sua não, tá? Só se o efeito tiver relatado lá na literatura e não for anormal mais. Mas se for ainda um efeito anormal, aí não é culpa sua não. Dentre os efeitos anormais, tem algumas classificações. Tem o reativo, a idiosincrasia e a hipersensibilidade, tá? Idiosincrasia é o mesmo que efeito incomum. Eu não coloco aqui porque, gente, efeito anormal é efeito incomum. Então, eu gosto de deixar esse nome idiosincrasia mesmo. Ó. Dentre os efeitos anormais, mesmo se você usar uma dose normal, você está usando dose normal, né? Aqui, gente, você está usando tudo dentro bonitinho da janela terapêutica. Você não está errando dose. Tá tudo dentro da efeito adverso, a gente tá falando dentro da janela terapêutica. Bacana. Aqui é o seguinte. Dentro dos efeitos anormais, tem a idiosincrasia, que é o que resume efeito anormal. A idiosincrasia é quando você faz um medicamento no paciente. Vamos pegar a história do gato lá atrás. Lá atrás, ainda não é efeito adverso, não descobriram. Você fez a enrofloxacina, normal, teve degeneração de retina. Foi o primeiro. É um efeito incomum. Até então era incomum. Vou pegar outro exemplo. Você faz um medicamento a vida inteira em vários pacientes. Aí, de repente, você faz em um, o pelo cai. Idiosincrasia significa efeito anormal, efeito incomum. Não acontece em outros animais e acabou acontecendo com um na sua mão. Isso é um efeito anormal. Professora, mas... efeitos anormais já são isso. Efeitos anormais são efeitos que não são esperados. Porém, tem algumas coisas relacionadas com doses. Com doses. Você está fazendo dentro da janela terapêutica, mas tem coisa aqui relacionada com dose. Os reativos, eles estão relacionados com efeitos. Dose e resposta. Ó, dose e resposta. A culpa não é sua. Você está fazendo dentro da janela terapêutica, mas o paciente responde de uma maneira exagerada. Vamos colocar aqui de vermelho. Deixa eu colocar aqui efeito incomum de vermelho para ficar melhor para vocês, tá? Peraí. Vocês vão entender, peraí. Deixa eu explicar, vocês vão entender. O que é o hiperreativo? O hiperreativo. Você tem lá a janela terapêutica de 1 a 4, de qualquer medicamento. O hiperreativo, você fez uma dose nele, baixa. Você começou com a dose baixa. Ele, com doses baixas, ele tem uma resposta exagerada, sabe? Ele vai ter um efeito, assim, adverso exagerado. Ele tem uma resposta exagerada. Por exemplo, sedativo. Você vai fazer um sedativo no paciente e ele é um paciente hiperreativo. Você faz uma dose de um sedativo que era para ele só assim, ó. Pegar um tranquilizante. Vamos pegar um tranquilizante. O que é o tranquilizante? O tranquilizante, ele é um medicamento que o animalzinho fica tranquilo. Ele tá lá assim, ó. Só que se você fizer assim, ó, ele desperta, ele te morde, ele tá alerta. Bom, o hiperreativo, se você fizer 1 miligrama, ele vai tranquilizar, não, ele vai... Quase que eu fiquei. É bom fechar o olho, né? Tá entendendo? Hiperreativos são pacientes, são animais que mesmo em dose, que com doses baixas, eles têm uma reação exagerada do medicamento. O medicamento que era para tranquilizar, o bichinho dorme. Você tá lá, e ele... Entendeu? O hiporreativo é o contrário. O hiporreativo é o contrário. Você taca a dose alta e não faz efeito. Mesmo dose alta não faz efeito. Por exemplo, vamos mesmo tranquilizante.
Vamos imaginar que o tranquilizante você pode fazer de 1 a 4 miligramas. Um pacientezinho aqui, normalzinho, você faz 4 miligramas, ele tranquiliza. Normal, tá lá tranquilo. Moço, você faz 4 miligramas em outro paciente e ele tá lá, ó. Fala, ué, mas no outro eu fiz, ele tá tranquilinho, entende? Parece que não faz efeito. O hiporreativo, ele está muito ligado à taquifilaxia e à tolerância, tá? E à tolerância. Aqui, na hiporreatividade, né? O hiporreativo, a taquifilaxia e a tolerância, eles são sinônimos, mas são diferenciados em relação ao tempo. Ataque ocorre em questão de minutos. A hipo dias e a hiporreatividade e a tolerância ocorre em meses. Precisa de meses. O que é aqui? O paciente, você precisa dar uma alta dosagem dentro da janela terapêutica, tá? Você não vai fugir da janela terapêutica, não. Dentro da janela terapêutica, você começa ali, ó. Vamos no tranquilizante. Para um paciente que é dessa classe aqui, ó. Dos 3, tá? Dos 3. Pensa nos 3. Você começa ali, você dá 1 miligrama por quilo. E aí você quer que o paciente fique tranquilizado. Dá 1 miligrama, nada. 2 miligramas, nada. O cachorrinho tá lá. Isso já aconteceu comigo demais. Você tá lá tentando tranquilizar ele para poder entrar para um centro cirúrgico. Fazer asepsia, tricotomia, remoção de pelo, né, e tal. Nada. 3 miligramas por quilo, nada. 4 miligramas, você chegou no teto, no máximo aqui, ó. E o paciente tá lá. Tchuru, tchuru, tchuru. E era para ele estar como? Entende? Essa é a galera do hiporreativo. Dentro do hiporreativo, na literatura é meio confuso, tá? Mas é isso aqui mesmo. Dentro do hiporreativo, a gente tem o TAC e o tolerância. O TAC é em questão de minutos. Hiporreativo, você faz uma dose, aí depois de alguns dias você faz de novo e aí ele começa a desenvolver essa tolerância. Entende? A tolerância em si, não, é durante mês. Então, olha só. Vamos lá. Chegou o cachorrinho aqui. Cachorrinho. O TAC. Primeira vez que você vai fazer o tranquilizante nele, a primeira vez. Você taca tranquilizante, você já veio com a dose máxima, ele tá lá. Ele já é um hiporreativo de cara, em minutos. O hiporreativo, você faz hoje. Aí, vamos imaginar que você tem que fazer uma nova cirurgia nele daqui uma semana. No primeiro dia que você fez os 4 miligramas e ele tranquilizou. Na segunda vez que você vai fazer, dias depois, ele já tá mostrando ali uma certa resistência. Entendeu? O tolerante não. O tolerante, primeira vez você faz medicamento 4 miligramas. Segunda vez. Terceira vez. Meses depois você vai fazer de novo, ele fala, não, que não funciona mais não. Entendeu? Ficou, acho que assim fica melhor. É porque eu já tinha gravado. E aí eu não gostei, eu falei, eu vou gravar de novo. Vou dar outro exemplo que eu acho que vai ficar melhor. O TAC, na primeira vez que você faz a dosagem alta, ele já não responde. O hipo, você faz uma vez, daqui uns dias você vai fazer de novo, não funciona. O tolerante, não. O que desenvolve a tolerância. Você faz uma, faz duas,
faz 3, meses depois você vai fazer ele, não, agora não funciona mais, não. Entendeu? Ah, mas tá doido, prof? Eu vou dar um tranquilizante pro paciente assim, em questão de dias? Acontece. Acontece. Não tem cada história. Então, entenderam? A tolerância, eu já vou explicar, porque eu tenho certeza que vocês já ouviram falar nisso. Porque nas minhas aulas presenciais, aulas online, ao vivo, nas lives, a galera já levanta a mãozinha. Prof, eu já ouvi falar de tolerância. A tolerância é o seguinte. Tem muitos medicamentos que já, né, que em um paciente, você vai fazendo essa medicação e acaba desenvolvendo uma tolerância. Ô, gente, célula não é boba, não. Célula não é boba. A célula, ela tá ali, ó. Aí ela tá ali com o receptorzinho dela. Vamos imaginar que ela tem um receptor aqui na membrana para aquele medicamento. É uma proteína. É uma proteína. Não é um só não, tá, gente? São vários receptores que uma célula tem para uma mesma substância, né? Não vou falar para o mesmo medicamento, porque o medicamento imita uma substância nossa. Tá. Vem aqui o medicamento, fármaco. Tá. Aí você aplica hoje, ele veio. Aí você faz um tratamento por meses. Ah, tem muitos medicamentos anticonvulsionantes, você vai tratar por meses. Tem muito medicamento que você usa por meses. Célula cansa igual a gente. Fica alguém te pentelhando pra você ver. Até a pessoa mais calma do mundo, uma hora ela cansa. Ou célula é tão mala. Você que ela pode fazer? Ela fala, não, filho, ó, não tô aguentando você aqui mais não. Todo dia na minha porta. Cara, é muito massa a célula. Elas escondem os receptores. É sério, gente, tô falando sério. O que elas fazem? Lembra do movimento flip-flop dos fosfolipídios, que tá na aula de revisão biologia celular? Elas vêm aqui, ó, e mudam o receptor de lugar. Elas escondem os receptores. Eles ficam aqui dentro, ó. Aqui dentro. Aí a substância chega, e aí? Cara, não tem como ligar. Cadê o receptor? O receptor tá lá dentro. Célula faz isso, célula cansa. Tem muito, em relação ao fenobarbital, a gente vai conversar sobre ele. Quando eu falo de ansiolítico, anticonvulsionantes, não sei porque que eu lembrei de ansiolítico, é porque é um módulo bem dessas áreas, né? Ansiolítico, anticonvulsionante, é um módulo. Quando a gente fala de anticonvulsionante, a gente fala do fenobarbital, o famoso Gardenal. Ele causa também uma tolerância. Só que a tolerância dele não é de esconder receptor. Na verdade, a tolerância dele é dentro do retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático liso da célula. Ao invés do retículo endoplasmático liso esconder receptor lá dentro, ele entra lá dentro. Ele não faz ligação com esse receptor, ele é metabolizado por esse receptor. Vamos lá. A gente vai falar sobre isso em farmacocinética, mas eu já vou adiantar. Retículo endoplasmático liso, a função dele, ele é o fígado da célula. A função dele é pegar substâncias estranhas e transformar elas em substâncias mais hidrofílicas, mais solúveis em água, para mandar isso embora pela urina, pelas fezes. Na urina tem água, nas fezes tem água. Beleza. O que o fenobarbital faz? Não se sabe ainda ao certo, mas acredita-se que dentro da célulazinha, ele entre dentro lá do DNA. Ele vem aqui, ó, para ser processado. Vem no primeiro mês, todo dia. Anticonvulsionante toma todo dia. Você dá para o seu paciente todo dia, meses. Aí ele chega aqui todo dia, para essa enzima do retículo endoplasmático liso quebrar ele e transformar ele em uma substância mais hidrofílica, para vazar. Como assim, prof? Gente, medicamento é uma substância estranha para o nosso corpo. Peraí. AINE não é análogo
ao cortisol? Não, corticoide não é análogo ao cortisol? Análogo, não é igual. Análogo não é sinônimo de igual. Medicamentos, fármacos, eles são substâncias estranhas. As nossas células querem que eles venham, entra, atua e vaza. Sai daqui. Então, o objetivo para aquelas substâncias que não são hidrofílicas, porque a indústria farmacêutica, ela produz algumas, conseguem, às vezes elas conseguem produzir um fármaco que é hidrofílico. Ele não precisa ser metabolizado. Se ele não é hidrofílico, essas enzimas do retículo endoplasmático liso, de qual órgão, prof? De qual órgão? Mais fígado. Mais intestino, células do intestino e do rim também fazem isso, tá? Mais do fígado. Os hepatócitos, né? O retículo endoplasmático liso dos hepatócitos do fígado recebem lá o gardenal todo dia, fenobarbital, todo dia. Acredita-se que o fenobarbital ele entre dentro do núcleo e vira pro DNA e fala assim: ô, não estamos fazendo nada, eu tô aqui todo dia mesmo. Vamos fazer o seguinte, começa a produzir mais dessas enzimas aí, a mesma que me metaboliza. É uma tolerância? É, mas é um tipo de tolerância que a gente chama de tolerância por indução. Ele faz aumentar a quantidade de proteínas. É meio louco. Uai, prof, bom demais, uai, porque aí o paciente continua tomando gardenal e isso vai ser metabolizado. Nada em excesso é bom. Imagina que meu escritório é 4x4. Se tá só eu, bom. Se tá eu e um assistente, vamos lá, eu contratei um assistente aqui, senta aqui do meu lado, tá me ajudando. Imagina, entra 100 pessoas aqui, um 4x4. Para! Concorda que eu paro de trabalhar? Que não tem como, eu paro de trabalhar? O retículo endoplasmático liso para de trabalhar e isso vira uma insuficiência hepática. Então, tem tolerância que a célula esconde receptor, tem tolerância que a célula para de produzir receptor, fala, não, cansei de te receber. Tem tolerância igual do fenobarbital, que ela é meio loucaça, assim, manda produzir muita proteína que quebra ele. E é um jeito dele deixar... Ah, você tá me quebrando? Então vou encher isso aqui de galera que tá me quebrando, eu quero ver. A célula fica doida e vira insuficiência hepática. A gente vai conversar sobre isso. Tem muita coisa pra gente conversar sobre o gardenal. Prof, e aí? O paciente que toma gardenal, ele desenvolve? Sim, ele pode desenvolver insuficiência hepática. Pode. Tem medicamento para substituir? Já tem. Já tem. É um pouquinho mais caro. Uma vez eu fiz a conta, eu tenho que fazer essa conta de novo. Até peço desculpa, eu deveria ter feito. Ah, botar para vocês fazerem. Faz aí. O fenobarbital é um medicamento que tem paciente que vai tomar o resto da vida, né? Quanto que sai um comprimido? Porque tem que tomar dois por dia. Quanto que sai um comprimido? Na época que eu fiz essa conta, saía R$1 e pouquinho cada comprimido. De outros medicamentos, isso é muito mais caro, entende? Então, em relação custo-benefício. Mas calma, a gente vai conversar sobre isso. Eu não quero entrar no assunto, porque senão eu vou dar uma aula aqui de anticonvulsionante, não é o objetivo agora. O que é a idiosincrasia? Isso aqui é o efeito incomum propriamente dito. Você pega ali um paciente, todos são tratados, são gato agora, um boi. Todos são tratados e esse de repente começa a apresentar edema nas pernas. E nenhum nunca apresentou. Esse é um efeito incomum, que nem passava pela cabeça da indústria farmacêutica que aquilo iria ocorrer. Essa é a idiosincrasia. É o efeito muito incomum, assim, que não é nem esperado. A hipersensibilidade é a alergia, tá? Hipersensibilidade é alergia a medicamento. É um efeito anormal? É. Ah, prof, é o efeito adverso, né? Não, filho, deixa eu te falar.
Se você é alérgico ou se é paciente alérgico, o problema tá no DNA. A célula dele é que não funciona. Vai lá no curso de imunologia, lá no canal do YouTube, vocês vão ver. A alergia, gente, é perhelps, é problema. Sua célula tem problema. Na hipersensibilidade, deixa eu dar o exemplo da penicilina. Alguns pacientes, né? Alguns humanos, eles são alérgicos à penicilina. Animais também, prof? Também. Alguns também são. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Deixa eu só fazer um comentário. Gente, eu tenho um tique nervoso horroroso de ficar mexendo no cabelo. Aí tem hora que eu vou assistir meus vídeos, o cabelo tá assim. Não repara, não. É tique. Eu vou arrumar ele aqui. Eu não me vejo aqui na câmera, tá? Ela não aparece pra mim. Eu vou arrumar. E eu vou tentar daqui pra frente, nos próximos vídeos, não mexer nesse cabelo. Eu fico imaginando vocês assistindo o vídeo. Nossa, eu viro, mexo. É porque vocês veem que eu ainda me controlo. Tem que ver a hora que eu tô sozinha. As presepadas que eu faço. Faço pentear. Enfim, vamos lá. A penicilina. A penicilina, ela é um medicamento que ela também é quebrado. Lá, por aquelas enzimas lá do retículo endoplasmático liso. Por quê? A penicilina, quando entra no corpo, ela precisa se tornar hidrofílica, né? Que gosta de água para fazer casalzinho com a água e vazar. Quando ela é metabolizada, vocês vão entender isso melhor nas próximas aulas, a gente vai falar sobre farmacocinética, vocês vão entender melhor essa metabolização, tá? Quando ela é quebrada, ela é separada em pedaços. Um dos pedaços chama peniciloil. Mas, na verdade, esse pedaço, gente, ele é bem petitiquinho. Ele é pequeno, ele é muito titico. E esse outro pedaço, prof, foi embora. Tá lá no sangue, tá circulando no sangue e essa galera vai embora. Os dois vão embora. O peniciloil, quando ele tá sozinho, tá tudo certo. Não dá nada. E o peniciloil, ele se liga lá na corrente sanguínea com a albumina, aquela proteína plasmática que é Uber, né? Ela faz transporte. A albumina leva ele até os rins, para os rins filtrarem e mandar esse peniciloil, ó, embora. Bom, até aqui, em pessoas e animais normais, né, que não tem alergia, porque quem tem alergia ó, é anormal. Tô zoando porque eu não tenho alergia, né? Bom, o peniciloil sozinho ele não faz nada, mas quando ele se liga à albumina, em alguns animais, em animais que são alérgicos, essa drupa aqui, ó, causa uma reação alérgica. Quando eles casam, o sistema imune vem aqui, a célula do sistema imune vem aqui e fala, não, vocês são invasores. E ataca. Isso é uma alergia. Entende? Isso é um processo alérgico. O processo alérgico é culpa sua? Depende. Você tem que fazer uma anamnese, uma pergunta para o proprietário, gente, completasse. Eu sou muito a favor e eu usava. Já viram seriados norte-americanos? Friends. O Friends, a galera faz isso. Quando a pessoa chega no consultório, lá com o paciente, o seu cliente lá, e tá lá esperando, eu fazia isso. A gente dava uma prancheta para a pessoa e dava umas perguntas, papel assim, para ela ir respondendo. Porque enquanto ela estava esperando, primeiro, jogada de marketing, ela estava ocupada. Ela não ficava, ai meu Deus, tá demorando. Ela ficava ocupada. E as perguntas eram, o seu animalzinho já comeu alguma coisa e teve reação alérgica? O seu animalzinho já comeu alguma planta e teve reação alérgica? O seu animalzinho já tomou algum medicamento e apresentou resposta alérgica? Entende? Perguntas sem termo técnico, tudo bonitinho. E o pessoal achava o máximo, ficava lá respondendo. É muito importante você fazer a pergunta sobre medicamentos, porque, gente, a pessoa tá lá, ela não vai lembrar de te falar tudo. Se a pessoa falar para você, você vai lá e fala assim, ele já atendi aqui, paciente.
Ele já teve reação alérgica a algum medicamento? Se a pessoa falar já, e você repetir o medicamento, aí sinto muito, a culpa é sua. Agora, se ela falar não, e você fizer o medicamento e tiver reação, gente, aí não, né? É um efeito anormal. Quem é alérgico é uma pessoa. Olha eu mexendo no cabelo. Quem é alérgico é uma pessoa normal. Se é alérgico aí, usa prednisona, prednisolona, dexametasona. Eu conheço vocês. Sempre nas aulas, quando eu pergunto, aparece pelo menos uns 10 aparece numa turma de 70. Entende? Isso é hipersensibilidade. Bora ver um caso de hipersensibilidade? Nesse caso aqui, essa cadela, ela fez uma OSH, né? Ela fez uma castração. Daí aplicaram a medicação, foi deixa eu ver aqui, ceftriaxona, cefalexina. Não, tratamento em casa. Tratamento em casa foi cefalexina, aqui ó. Isso, tratamento em casa foi cefalexina a cada 12 horas, via oral, normal, beleza. Tá aqui, tudo bem. Daí, a cadela começou a apresentar uma secreção. Vocês estão ficando tontos junto comigo? Peraí. Ela começou a apresentar uma secreção purulenta na região ali, na região não, né? No local de sutura, da cirurgia da castração. Daí, a proprietária chamou um médico veterinário que atendia a domicílio. O médico veterinário foi lá e fez aplicação de penicilina subcutânea. A penicilina ela é indicada intramuscular. E, gente, aqui eu acho que mesmo se ele fizesse intramuscular, ela era alérgica à penicilina. E aí ela teve essa reação que chama farmacodermia. Farmacodermia. A reação alérgica foi na pele toda, que ele fez região subcutânea, ó, e tomou conta. E ele fez 3 dias. No terceiro dia, o pelo não havia caído, né? Eles começaram a observar a pele soltando. A proprietária levou ela de novo na clínica que tinha feito a cirurgia. Daí fizeram a tosa. E aí pegaram isso aqui, ó. Agonia, né? Então, culpa dele, ele não sabia que ela era alérgica à penicilina. Só não podia fazer subcutâneo, tudo bem. Ok? Ó, isso aqui 42 dias depois do tratamento. Beleza? Nem adianta que não tem o nome do médico veterinário que fez isso. A gente errar é humano, acontece. A gente tem que fazer de tudo para não errar, tá? Não tô aqui criticando ninguém, não. Pelo amor de Deus. A gente tem que fazer de tudo para que não aconteça. Entende? E aí, isso é hipersensibilidade. Então, relação dose-resposta, nós temos potência. A potência é, se a gente compara 2 medicamentos, o ideal é que você escolha o mais potente. O mais potente é aquele que é necessário apenas, é necessário uma dose menor dele, que ele já consegue fazer um efeito. Eficácia máxima, não adianta você ficar extrapolando a janela terapêutica, a não ser para estudo. Não adianta você ficar extrapolando, porque existe uma quantidade certa de receptores, né? Ali para aquele medicamento. Janela terapêutica é o mínimo e o máximo que você pode fazer de um medicamento. Tem medicamentos que não tem mínimo e máximo, é um número só, igual a doxiciclina. Efeitos adversos foram visualizados em estudos, então eles podem acontecer. Você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado. Se você sabe que um AINE, ele causa, todos os AINEs podem causar gastrite, e o paciente tem uma úlcera, e você vai fazer um AINE, né? Tem que pensar aí. Efeitos anormais são efeitos que não foram visualizados, né, durante os estudos, mas anormal é em um número pequeno, uma parcela pequena da população. Pode acontecer que aconteça numa parcela grande, comece a aparecer os casos e isso seja estudado e seja incorporado em efeitos adversos.
Dos efeitos anormais. O anormal mesmo é a idiosincrasia, que é aquele efeito incomum. O paciente nenhum nunca deu cefaleia, dor de cabeça, e aquele apresentou dor de cabeça, entende? O hiper, dose pequena. Hipo, taquifilaxia e tolerância, dose alta. Hipersensibilidade, alergia. Gostou?